Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom, essa é a nossa primeira aula prática aqui. Nós vamos trabalhar um pouco com as variáveis aqui. A minha meta é ensinar um pouco a diferença entre os tipos delas. E bom, a gente vai trabalhar majoritariamente com o Python ao longo dos conceitos iniciais, mas eu também vou estar entrando aí em outro ambiente só para demonstrar um pouco sobre a tipagem dos dados, né, diferentes que existem, mas enfim. Por hora a gente vai começar com o Python aqui. É, muitos de vocês vão ver que eu tô com a guia anônima aqui, mas tem uma justificativa pra isso, tá? No meu Google normal eu tô com uma outra conta logada, então eu uso a guia anônima pra logar com a conta do canal aqui. E bom, sem mais delongas, vamos pro vídeo aqui, né? Bom, vocês, né, quem acompanhou ali o tutorial do mês de desenvolvimento vai ter chegado até aqui, né, com o Google Colab. E bom, a partir daqui, gente, vocês podem clicar aqui em novo notebook. E clicando em novo notebook, vocês vão estar criando um ambiente aqui de desenvolvimento. Existem algumas limitações no Colab, tá? Mas pra gente que vai trabalhar com coisas básicas, tá tranquilo. Aqui vocês podem clicar em conectar. Ele vai fazer com que o ambiente de desenvolvimento aqui ele seja ativado, por assim dizer. Vai demorar um pouquinho, tá? Mas questão de segundos para isso acontecer, então sem grandes problemas. E bom, agora aqui a gente já pode estar criando, por exemplo, um texto aqui, né? Se vocês quiserem criar um texto que vocês podem criar vários textinhos aqui, podem estar organizando aqui as coisas, né? Levando isso aqui para cima, para baixo, enfim, vocês podem organizar como vocês quiserem. E bom, aqui é onde vai o nosso código propriamente dito, tá? Vocês podem estar criando mais de um código também, né? Podem criar vários códigos aqui. Eu só tô dando uma demonstradinha aí como é que as coisas funcionam, o básico delas. Antes de começar, tá? Eu vou montar aqui um código um pouco mais didático, né, pra gente. E já sigo com a aula, tá, gente? Bom, voltamos, galera. Ou melhor, eu voltei, né? Bom, aqui já estamos aqui com um código um pouco mais bonitinho, né? E bom, eu vou dar uma explicada nesse código. E bom, depois de explicar ele, eu mostro ele funcionando, né? Bom, como vocês viram, as variáveis elas servem para que a gente guarde informações ou dados, né? Melhor dizendo. Aqui eu separei, né, as coisas de um modo que ficasse mais simples de entender. Então vamos lá, variáveis em Python. Eu vou pedir para vocês não ligarem tanto para essa questão de print, colocar o F aqui, aspas, esse tipo de coisa, tá? A gente vai abordar isso de um modo mais detalhado no futuro. Então, por favor, não fiquem assustados com a quantidade de informação que vocês estão vendo aqui na tela agora. Foquem apenas nesse tipo de coisa aqui, né? Nisso aqui, nisso aqui. Isso aqui é importante para vocês agora. O resto é bem relevante, tá? Então, voltando. Aqui nós temos uma variável, por exemplo, uma variável chamada idade. Isso aqui é uma variável de inteiro, porque ela vai armazenar um número inteiro, como vocês podem estar vendo aqui. O nome da variável poderia ser qualquer nome, eu poderia colocar caixa 1, poderia colocar caixa, nome e guardar um número se eu quisesse dentro, mas enfim, eu poderia colocar caixa, idade, eu poderia colocar qualquer nome aqui dentro, tá? Mas eu vou deixar aqui como idade porque fica mais intuitivo para a gente entender. E bom, o mesmo vale para as outras variáveis aqui, né? A gente tem a variável altura que vai guardar um número com um ponto, esse ponto ele representa que é um número quebrado, tá? Então isso aqui é uma altura de 1,75, então a gente tem um número quebrado com decimais, né? A string ela é um conjunto de caracteres, né? Como eu mencionei na aula teórica, né? Vocês podem ver aqui que a gente vai ter uma sequência de letras. Eu poderia estar colocando números aqui também, se eu quisesse, funcionaria da mesma forma, tá? Mas para ficar mais bonito e lógico, eu prefiro deixar assim, tá? O Python, né, como comentei na aula teórica, nós não temos todos os tipos de dados em todos os tipos de linguagem. O Python é muito mais simples de usar. E por isso ele não tem alguns tipos de dados, né? Por exemplo, o char aqui, né, que seria um caractere único, né?
Nós não temos aqui em Python, a gente utiliza ainda a string aqui, né? A diferença é que a gente tem uma string de um único caractere. Então, o Python ele entende as coisas de um modo mais fácil, né? Então a gente não precisa ser tão específico quanto a isso. O Python ele ainda tem o Boolean, né? Então aqui a gente pode colocar valores como true ou false, né? Vai funcionar do mesmo jeito, mas eu tinha true aqui. Então é só para armazenar um valor de verdadeiro ou falso. Em Python a gente também não tem o double e o long, né? Então a gente vai utilizar o float para estar trabalhando aqui com esses dados aqui, né? Dados, né, com números decimais ou int aqui para números inteiros. Já que nós não temos nem o double nem o long aqui no Python, tá? E, bom, quando vocês criarem um código, né, vocês podem estar apertando aqui, né, para ele rodar esse código e a partir daqui, né, vai ter um terminalzinho que vai mostrar os resultados. Então, para ficar mais visual, nós temos aqui a idade, né, que é um int, né, com o 25 aqui, e ela é do tipo, né, aparecer aqui a classe, né, inteiro. E o mesmo vale para as outras variáveis, os outros dados aqui, né. A gente tem a altura com float, o nome com uma string. Essa letra inicial é uma string de uma caractere, né? Então aqui a gente tem o A. Então a gente consegue visualizar, né, esses tipos de dados aqui, ó, por exemplo, aqui é uma string, aqui é uma string, a gente consegue ver esse tipo de coisa de modo mais detalhado, né? Aqui, né, vocês podem ver o porquê que a gente tem esse valor booleano, né? Se a gente quiser fazer uma condicional, por exemplo, ele é um estudante, sim ou não, né? A gente coloca ali, né, verdadeiro. Então é por isso que serve, é bem útil na realidade. A gente vai usar bastante no futuro aí, quando a gente for trabalhar com condicionais. Aqui a gente pode ter o float, né, para trabalhar com isso, com uma precisão aí, por assim dizer, né. Tem um grande número aqui com decimais, né, aqui a gente tem um número grande inteiro, né? Então vocês podem estar observando um pouco mais, de um modo mais detalhado, né, esses tipos de dados e o porquê que a gente utiliza essas variáveis aqui para armazenar isso aqui, tá? Bom, Python é relativamente simples, ele não tem grandes complexidades. Então, como não deu para visualizar tão bem essas diferenças aqui, eu vou estar abrindo um outro ambiente de execução, de desenvolvimento aí que a gente não vai estar usando tão cedo, tá, gente? Então, não se importem muito com isso. Eu vou só abrir ele aqui para demonstrar um pouco mais a respeito dessas diferenças aqui. Por exemplo, aqui a gente não precisa, né, escrever, né, por extenso, que isso aqui é um inteiro. Então, eu vou estar trabalhando aí com outro ambiente só para estar demonstrando isso aí, tá? Então, já voltei. Voltei, gente. Bom, aqui, não se assustem, tá? É bem diferente do Python, inclusive bem mais complexo, tá? Mas não se assustem tanto com isso, vocês podem ver que existem muitas semelhanças também, né? Como aqui o print ali que tinha o Python, aqui a variável idade, variável altura, o nome, enfim, as coisas elas se mantêm iguais, tá? Então é até legal que vocês observem esses padrões, tá, gente? A diferença é que, né, por exemplo, essa linguagem aqui que é o Java, né? Como vocês podem estar vendo é o Java, a gente vai ter que, né, escrever aqui por extenso que isso aqui vai ser uma variável inteiro, isso aqui vai ser um float, isso aqui é uma string, isso aqui é um char. Então a gente vai ter que escrever, né, por extenso esse tipo de informação para estar conseguindo usar, armazenar e fazer elas funcionarem como elas devem, tá, gente? Então é interessante mostrar isso aqui, né? E bom, os números aqui eles continuam as mesmas coisas, enfim, tá tudo igual, tá, gente? Então eu não vou abordar novamente o que cada um faz, eu não vou entrar em detalhes como, né, esse system out aqui, tá? Eu só vou mostrar o programa rodando aqui para ficar visual para vocês, né? Para vocês conseguirem entender a diferença. Ele abre aqui o terminalzinho aqui embaixo, né? E ele vai mostrar nossos dados aqui. Ok, gente, então aqui vocês vão ver, é muito similar ao Python, né? A gente tem a idade que é um valor inteiro, né? O float aqui que é a nossa altura, a string aqui que é o nosso nome, a letra inicial aqui, né? Que é o caractere, né? Tem um valor booleano, né? True. Aqui a gente já tem o double, aqui a gente já tem o long, né? Ok, deixa eu ver se não tem mais nada. Ok, não tem mais nada não. Tá. O objetivo aqui era só mostrar nessa diferença, né? Porque em uma linguagem a gente precisa fazer, outra a gente não precisa, né?
Por exemplo, se eu não colocasse esse int aqui, tá, gente? Ele ia acusar erro aqui, por exemplo, né? Você vai falar que não existe, né, esse símbolo aqui de idade, então você tem que criar, né? Tem que colocar esse int aqui. Isso aqui é uma obrigatoriedade que a linguagem impõe pra gente. Por isso que a gente vai continuar usando o Python, inclusive, tá? Python é muito mais fácil de usar por conta disso. Então, bom, para a aula de hoje, tá, gente? É isso. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso aqui, porque né, seria exagero já. A aula de hoje já ficou até um pouco mais longa, hein? Mas eu espero que vocês tenham conseguido pegar essa ideia, né? Que as linguagens às vezes vão ter dados, tipos de dados diferentes, que a gente vai às vezes ter que escrever por extenso, às vezes não. Então, era isso que eu queria mostrar, tá? Mostrar para vocês que por mais que linguagens sejam diferentes, a gente ainda tem alguns padrões, né? Por exemplo, criar variável aqui, né? Fazer o print para exibir ela no terminal, enfim, essas coisinhas, né? E bom, gente, é isso, tá? Qualquer coisa aí, qualquer feedback, qualquer comentário, dúvida, sugestão, podem deixar aí nos comentários. Eu vou ler aí e responder vocês na mais rápido possível, tá? Peço desculpas pelo atraso nos vídeos dessa semana. Foi uma semana bem corrida pra mim, tá? Eu tô no final de uma disciplina da faculdade, por isso que tá bem corrido, mas semana que vem e, bom, nas próximas 2 semanas aí as coisas já devem estar um pouco melhores, então provavelmente o cronograma aí vai ficar melhor pra postagem de vídeos, tá? Agradeço novamente pela atenção de todo mundo, agradeço por tudo e até a próxima aula, pessoal.